que isso é possível? Mais de 5.600 pegando mais de 90 graus com AT Cooler. Vamos resolver isso gastando R$8. O AT Cooler em questão é o Aqua X100 da Pichau. Possuo ele há mais de 1 ano e meio e de um tempo pra cá ele vem me dando muita dor de cabeça. Caso você se pergunte, sim, eu troquei a pasta térmica do meu computador, fiz uma limpeza completa nele para ver se resolvia esse problema de temperatura. Como vocês podem imaginar, não resolveu em nada. Foi aí que eu comecei a dar uma olhadazinha em air coolers. Eu achei esse aqui bem bacana, o AG400, ele já é mais que o suficiente para esse meu processador. Só que eu não queria sair de um AT Cooler para ir para um air cooler, pois foi aquele sentimento de regresso. Eu resolvi mandar uma mensagem para Pichau, falando para eles que o meu AT Cooler estava horrível, se poderia fazer alguma coisa, garantia e etc. Como passou de 1 ano e a garantia é só de 1 ano, eles não puderam fazer nada. Na hora de renderizar vídeo aqui, era um sofrimento danado. Eu tinha que pegar o ventilador, remover o vidro do meu gabinete, para assim conseguir renderizar com sucesso. Se eu não fizesse isso, simplesmente o Premiere fechava. Confesso que eu fiquei usando um bom tempo assim, com dó de gastar dinheiro com refrigeração. Foi aí que eu decidi tudo ou nada para resolver esse problema do meu AT Cooler, já que eu não tinha outro air cooler para colocar no lugar dele. Se meu AT Cooler viesse a morrer, eu ia ficar sem PC. Dei uma olhada em vários vídeos no YouTube de algumas pessoas trocando o líquido de arrefecimento do seu radiador, para ver como que fazia, se tinha algum risco e etc. Antes de comprar o líquido, eu primeiro abri o AT Cooler para ver se isso era possível. Eu comecei abrindo pela bomba e olha o estado que tava aqui. Gente, tava tudo corroído, tudo zoado. Por isso que meu processador tava pegando fogo. Esse AT Cooler não tem ali no radiador uma saída para tirar esse líquido. Alguns modelos vêm isso. No caso desse, não tem isso. Continuando com a desmontagem do AT Cooler, eu consegui remover a mangueira que vai na bomba. Ela apenas tinha um parafuso bem pequenininho e foi muito fácil remover. Depois que eu tirei esse parafuso, bastei puxar, pronto, eu já consegui tirar a mangueira da bomba. Fiz uma limpeza bacana na bomba, já que ali é onde que vai refrigerar o nosso processador, tem que ficar limpo. Se ficar sujo igual tava, o líquido ele não vai ter por onde passar e também essa corrosão atrapalha o seu refrigeramento. Depois de limpar a bomba, o que eu fiz? Eu basicamente montei a bomba novamente, sempre parafusando em forma de X para não danificar ela. A primeira vez que eu montei, ela ficou vazando, confesso para vocês, eu tive que desmontar e montar de novo até que ela não teve vazamento algum. Pra tá enchendo a bomba, eu enchi dessa forma aqui. Eu procurei uma seringa, algo do tipo assim, pra tá fazendo o enchimento, porém eu não encontrei, então eu fui derramando assim. Mas me espantou de tudo isso foi justamente a quantidade de líquido que eu gastei para fazer isso. O líquido utilizado foi muito pouco, parece que nem deu diferença na embalagem aqui no radiador depois que eu terminei de colocar. Por isso que esses AT Coolers 120ml são AT Coolers que talvez não seja legal investir. Como ele é pequeno, ele vai pouco líquido, e com isso o líquido ele não tem tempo suficiente para esfriar. Já um AT Cooler maior de, por exemplo, 280, 360, o líquido percorre um caminho maior e com isso ele tende a ficar mais gelado, já que ele tem um caminho maior para percorrer e também vai ter mais cooler para ajudar na refrigeração. Eu tomei bastante cuidado para não ficar nenhuma bolha. O que eu fiz na hora de encher foi o seguinte: eu coloquei o radiador na parte de baixo, a bomba eu coloquei mais ou menos no meio e a mangueira onde eu estava enchendo eu coloquei na parte de cima, a parte mais alta. E o excesso saísse na parte por onde eu estava colocando o líquido. Aproveitando que eu já estava fazendo uma gambiarra, eu resolvi furar o meu gabinete para colocar esse AT Cooler na parte de cima. Tô querendo colocar minha GPU na vertical, porém isso não é possível por conta desse AT Cooler e a placa de vídeo acaba pegando nele. Fiz pequenos 2 furos ali, coloquei o AT Cooler na parte de cima, que na minha opinião é o melhor lugar para se colocar ele. Por mais que o meu seja de apenas 120mm, eu acho que ficou bem melhor ali. Agora vocês estão vendo a diferença de temperatura. Lembrando que eu esqueci de gravar um vídeo de antes, como estava a temperatura, e depois. Porém, eu achei essa foto aqui que eu tinha postado no Instagram, marcando a Pichau, mostrando a temperatura que estava no AT Cooler. E como vocês podem ver, a temperatura caiu demais. Lembrando que hoje tá muito frio aqui, por isso que tá 49 graus. A temperatura normalmente do Warzone quando eu tô jogando fica entre 55 graus e 60 graus, ou seja, estamos aí com mais de 10 graus de diferença por conta da temperatura ambiente. Quando eu comprei esse AT Cooler, ele ficava nessa média também, de 55 graus a 60 graus. Trocamos o líquido do nosso AT Cooler e trouxemos ele à vida. Infelizmente, esse processo, uma hora ou outra, você vai precisar fazer. Seu caso pode ser igual ao meu, depois de 1 ano e pouco de uso, já seja necessário isso. Ou se você tiver um AT Cooler de melhor marca, de mais qualidade, pode ser que ele dure mais tempo, por exemplo, 2, 3 anos, 5 anos, sem a necessidade de trocar o fluido. Eu sei que alguns de vocês vão estar falando que eu usei o fluido errado, que eu não poderia usar um fluido de carro. Vocês podem estar usando um fluido de carro assim como eu usei, ou também pode comprar o fluido próprio para isso. Lembrando que o fluido próprio para isso ele é um pouco mais caro.